Olá! Hoje a gente vai mergulhar num guia pastoral que trata de uma questão bem delicada e, vamos combinar, super complexa. Confessar ou não os pecados a um pastor. É um assunto que levanta um monte de dúvidas e o nosso objetivo aqui é trazer um pouco de luz usando uma estrutura bem clara para ajudar no discernimento. E já vamos direto ao ponto sem rodeios, a pergunta que não quer calar é esta. Eu realmente preciso contar meus pecados para o meu pastor? Muita gente se pega pensando nisso, buscando uma direção, um norte. Então, vamos construir juntos um caminho para encontrar essa resposta. Para organizar as ideias, a gente vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, vamos entender a questão central. Depois, o que a Bíblia diz sobre isso. Aí vem o ponto-chave: quem foi afetado? A partir daí, a gente discute o papel do pastor, passa por um aviso super importante e no final chega uma orientação para fechar o raciocínio. Ok, mergulhando de cabeça nisso. O primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que não existe uma resposta de prateleira, sabe? As escrituras não dão uma regra única, um sim ou não, que sirva para todo mundo em qualquer situação. A coisa é mais complexa. Então, se não tem uma resposta fácil, por onde a gente começa? Pela base, claro. Vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz que pode nos dar um fundamento para pensar sobre confissão e liderança espiritual. Olha só, esse versículo em Hebreus já coloca uma peça importante no nosso quebra-cabeça. Ele fala da responsabilidade espiritual dos líderes. Eles são vistos como pessoas que cuidam, que zelam e que um dia vão prestar contas. Isso já mostra por que eles são vistos como conselheiros. E aí, para complementar essa ideia, vem Tiago e nos dá a base para a confissão entre os irmãos, entre a comunidade. E o mais importante, percebe o objetivo? A cura, a restauração. Isso mostra que confessar para outras pessoas tem um propósito de consertar relacionamentos e trazer cura. E é aqui que o guia traz uma distinção que é, olha, fundamental. Existem duas arenas para a confissão. Uma é a confissão a Deus, que é o caminho principal para o perdão. É o que Davi fez. A outra é a confissão a outras pessoas, que serve para a reconciliação, para curar as feridas que foram abertas nos relacionamentos. Essa distinção nos leva direto para o coração do assunto, para o princípio mais importante desse dia. A chave para decidir com quem falar é responder a uma pergunta bem simples. Quem foi que eu afetei com o meu erro? O princípio central é muito direto. A confissão deve seguir o rastro do impacto. Ou seja, se o erro foi contra uma pessoa específica, a busca por reconciliação tem que ser com ela. Claro, sempre depois de confessar a Deus, que é o primeiro passo. Para deixar isso ainda mais prático, a fonte sugere pensar a vida em diferentes arenas. O erro foi algo só espiritual? Ou ele respingou na área moral? Atingiu a família, o casamento? Ou teve um impacto no trabalho? Identificar a arena ajuda a gente a saber para onde direcionar a conversa. E olha que interessante como isso funciona na vida real. Se o problema foi, por exemplo, com a empresa, a conversa deve ser com o chefe. Se foi algo que feriu o cônjuge, a reconciliação tem que acontecer ali. Se foi com o pai, a conversa é com o pai. A lógica é bem direta: buscar restaurar exatamente onde o estrago foi feito. Certo, entendemos o princípio geral. Mas e o pastor? Onde é que ele entra nessa história toda? Vamos ver agora em que situações específicas envolver um líder espiritual não só é bom, como é o caminho certo. A orientação principal é essa. O pastor deve ser procurado quando uma atitude de um membro afeta o grupo, a comunidade, a imagem da igreja. Ou seja, o pecado deixou de ser uma questão só pessoal e virou um problema que impacta o corpo da igreja. E para esses casos, a fonte desenha um caminho bem claro. Primeiro, sempre confessar a Deus. Segundo, ter a honestidade de avaliar qual foi o real impacto na comunidade. E terceiro, aí sim, buscar o pastor como um guia, um mediador, para ajudar a restaurar a relação com o grupo. Mas claro, existe um outro papel que o pastor pode ter, o de confidente. Isso pode acontecer quando ele é visto como um pai na fé, alguém de confiança para buscar conselho e apoio, ainda mais quando não se tem outra rede de suporte. Mas, atenção, o ponto aqui é crucial. É para buscar orientação, não para receber perdão, porque o perdão só Deus pode dar. E agora a gente precisa parar para falar de algo muito, mas muito sério mesmo. É um aviso que talvez seja a parte mais importante de toda essa conversa. A escolha de um confidente, principalmente um líder, exige um cuidado e um discernimento gigantescos. E esse slide aqui, ele desenha um contraste bem forte, preto no branco. De um lado tem o líder que ajuda, que é confiável, espiritual e está focado em restaurar. Do outro tem o líder que, segundo a fonte, pode destruir. Alguém que difama, que pune ao invés de restaurar e que no final das contas só piora a situação.
Isso tudo nos leva a uma pergunta que todo mundo precisa se fazer com toda a sinceridade do mundo. Essa pessoa em posição de liderança é de fato alguém digno de confiança? Analisar o caráter do líder antes de abrir o coração não é desconfiança, é sabedoria e autoproteção. Bom, depois de percorrer todo esse caminho, a gente chega à orientação final, que aponta para a fonte de sabedoria mais importante na hora de tomar uma decisão tão delicada como essa. E o conselho final, o mais valioso de todos, é este. Acima de qualquer regra, de qualquer princípio humano, o passo mais fundamental é buscar a direção de Deus. É perguntar para Ele, em oração, com quem falar ou mesmo se é para falar com alguém. Então, para a gente amarrar tudo, todo pecado é, em primeiro lugar, contra Deus e é dele que vem o perdão. A confissão a outras pessoas serve para curar relacionamentos. A decisão de com quem falar deve ser guiada por quem foi afetado. É preciso ter um cuidado gigantesco com quem se abre e, por fim, sair contando para todo mundo pode, na verdade, piorar muito as coisas. E a gente encerra com essa reflexão, que vai além de qualquer fórmula. A questão final é sobre discernimento espiritual, a quem Deus, na sua sabedoria, está guiando cada um a confiar para encontrar paz e restauração. A resposta definitiva está nessa busca pessoal. Muito obrigado pela companhia